primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que vocês estão vendo aqui com os seus olhos hoje, e eu digo até o pastor Douglas e Júlia e o pessoal da igreja, né? A própria Alícia disse que ela ficou surpresa quando ela viu, que ela estava estudando e fazendo outras coisas, e que ela viu já nos finalmente, e vocês outros também devem ter ficado surpresos. É claro que aos meus olhos também está tudo muito maravilhoso, mas não há surpresa, porque eu vi esse lugar em 2014. A gente está em 2023. Há 9 anos atrás, eu tive essa visão. E o detalhe, vocês ainda não viram o que eu vi. Vocês estão vendo parte do que eu vi e do que foi projetado pelo Espírito Santo na minha mente, quando eu fiz ato profético dentro desse lugar. Então, a minha surpresa não é a mesma surpresa de vocês. A minha surpresa agora é como se fosse apalpar o que eu já tinha visto. Entende? Tudo. O jeito do púlpito, as cadeiras, tudo isso aqui eu vi. Mas ainda tem coisas que eu ainda não vi. Ou melhor, eu já vi, mas vocês ainda não viram. Tem uma sala de intercessão que eu já vi. Eu já vi ela. Eu já sei como é que é o cantinho. E eu só vou esperar para ver. Agora no reino físico como ela vai ficar, mas eu já tenho o desenho na minha mente. Eu já sei como é que vai ficar lá fora. Quantos querem spoiler? Eu já vi jardins construídos ali fora. Eu já vi a área gramada ali na frente. Eu já vi tudo isso. Eu já vi as faixas de estacionamento ditando aonde que os carros vão ficar. Eu já vi a igreja das crianças aqui atrás. Eu já vi... Não, ninguém está dando glória. Isso eu já vi. Vocês ainda vão ver, mas eu já vi. E eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo isso com voz profética, irmãos. Em que sentido que eu quero dizer? Eu desde ontem tem uma palavra, meu coração assim remoendo. E eu falei, essa palavra não tem a ver com isso. Mas ela ficou ali. E hoje eu peguei a Bíblia e ainda folheei aqui ainda quando eu cheguei, para saber se era isso mesmo. E tinha a ver. Na verdade, o que eu achei que não tinha a ver, mas o final é que tinha a ver. Beleza, eu me preparei, tá tudo certo, tá aqui comigo. Só que de repente eles começaram a falar aqui de gerar, o id, não se esquecer do envio, não se esquecer, vocês têm que ir, vocês são igreja, vocês têm que gerar. E a palavra começou a fluir. E aí eu perguntei de novo ao Espírito Santo, o que tem a ver? E aí ele me levou, eu tive que abrir a Bíblia ali para descobrir o que estava falando. O que tinha a ver com o que eu estava pensando ontem, com o que a história de Maria contava aqui agora para nós. E eu encontrei. E encaixa perfeitamente. E porque se encaixa, eu fico com o meu texto no meu coração, para mim, e vou entregar o texto que vocês já começaram a receber, mas que é a mesma coisa. Porque o Espírito Santo é lindo e a Bíblia é uma só. Mas eu vou falar da mesma coisa, só que no texto de Maria. Então abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Espera aí, fecha a sua Bíblia de novo. Pode fechar, fecha. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Não, fecha a sua Bíblia de novo, fecha. Abre a sua Bíblia de Lucas, capítulo 1. Fala para o irmão que está do seu lado. Cada vez que você abre a Bíblia, não importa onde, vai ser um tapa na cara do capeta. Por isso você tem que dar glória a Deus. Antes de eu abrir a Bíblia, antes de eu ler, segura aí Lucas capítulo 1. Não vou falar o versículo para você não começar a ler. Então não leia antes, a gente vai ler junto. Mas antes deixa eu te contar uma coisa. Antes de você ler, não, olha para mim. É óbvio que eu estou muito feliz hoje
pela realização do pastor Douglas e pastora Júlia. Por quê? Escute bem. Nós aprendemos há muitos anos atrás, mas muitos anos, que cada filho marca um momento da nossa história. Por isso, preste atenção, papai e mamãe. Aquelas pessoas que possuem um único filho, que tem, veja bem, existem as pessoas que têm o útero com problemas, seja o útero feminino ou a reprodução masculina. Uma das duas às vezes tem problemas, um dos dois é estéril e não pode ter uma reprodução natural. Ok? Está todo mundo aqui comigo? Ok. Mas existem as pessoas férteis, aqueles que podem gerar naturalmente. E eu não me conformo, mas de jeito nenhum, de uma pessoa casada que tem útero fértil e que diz a seguinte frase: eu só quero ter um filho. E às vezes tem. E aí ele pega aquele filho e diz: a gente só quer esse e ponto. Eu só quero esse e ponto. Eu não critico essa pessoa por conta do que ela aprendeu de infância, nem por conta da vida dela, e nem por conta da filosofia que ela aprendeu na escola, ou por conta da vida que está mostrando coisas para ela no Jornal Nacional. Mas eu critico sim a pessoa que conhece a palavra de Deus, a que conhece, não a que tem a Bíblia engavetada lá, eu estou dizendo a que lê, e que ainda não entendeu que os filhos são uma porção de bênção na vida dos seus pais, e que uma aljava cheia deles é sinal de muita bênção e de muita alegria e de muita prosperidade na vida dos seus pais. Quem pode provar melhor isso são os judeus. Quem copiou os judeus? Os muçulmanos. Porque tanto os judeus como muçulmanos também acreditam no pai Abraão. Ok? Tanto os judeus como muçulmanos acreditam no pai Abraão. A palavra do Senhor diz para o Abraão ir para uma terra que ele ia mostrar, para um lugar que ele não conhecia, e que a partir dele ia ter uma grande multidão de filhos. Os judeus pegaram essa palavra e os judeus têm muitos filhos. Os muçulmanos pegaram essa palavra, tudo bem que eles não acreditam em Jesus, nem judeu e nem muçulmano, preste atenção, nem judeu nem muçulmano acreditam em Jesus. Tudo bem até aqui? Vou repetir, nem judeu nem muçulmano acredita em Jesus, mas ambos acreditam na bênção de Abraão. E porque ambos acreditam na bênção de Abraão, ambos acreditam na promessa de Deus a respeito de filhos. Repito, não envolvi Jesus nessa história ainda. Não estou envolvendo Jesus aqui. Eu estou envolvendo só o Abraão e a promessa do próprio Deus a respeito de multidão de filhos. Ou seja, judeus e muçulmanos que não acreditam em Jesus, ambos acreditam na promessa de Abraão. E até nos dias de hoje, até nos dias atuais, ambos, tanto judeus quanto muçulmanos, se você pegar judeus, eles são nada mais, nada menos do que os donos de tudo que você imagina, que você possa imaginar. Conhece Hollywood? Quem conhece Hollywood? Dos judeus. Quem conhece os grandes bancos? A maioria deles são dos judeus. Tudo que você imaginar de coisa grande, eles estão envolvidos no meio. Eles são dono da maior, os judeus são os donos da maior tecnologia de sistema de segurança de sistemas do planeta. Do planeta. Eles são donos da maior estratégia de guerra do planeta, a ponto de eles treinarem os soldados americanos, brasileiros, o BOP, tudo é treinado pelos israelitas. A prosperidade que está sobre os judeus, e eu quero que você me apresente um judeu pobre, quero que você me apresente um judeu miserável, eu quero que você me apresente um judeu favelado.
Você não vai conseguir. Existe algum segredo nisso daí? Não é possível. E olha que é o povo mais perseguido do planeta. Inclusive agora, nesse momento, o mundo se vira contra eles. O mundo. Agora não é mais a Palestina, é o mundo inteiro. Está todo mundo virado contra. Como é que pode um povo que todo mundo está contra eles a vida toda, o tempo inteiro, mas ainda assim eles conseguem prosperar? Pronto, contei a história de um lado. Repete essa frase comigo: o judeu tem muito filho. E mesmo assim não são pobres. Agora vamos para os muçulmanos. Muçulmanos. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira religião que mais cresce em todo o planeta. A França, eles tomaram conta da França. Eu não sei se vocês sabem, mas o São José é aqui do nosso lado. Jardim São José. Eles estão tomando conta ali, eles estão vindo como uma onda aqui para a nossa região. Devagarzinho, com muita calma, com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque o muçulmano ele não tem pressa. Você sabe como que o muçulmano evangeliza? Fala para o moço do seu lado. Muçulmano evangeliza e ganha países fazendo filho. Não, literalmente fazendo filho. E eles reproduziram tanto na França que os filhos deles cresceram, os filhos deles entraram nos parlamentos, e hoje o parlamento francês é totalmente de filhos de muçulmanos que cresceram lá, foram gerados lá, e quando eles chegaram eles não eram nada nem ninguém na França. Eu estou dando algum exemplinho para você entender. Diga comigo, a importância dos filhos. Agora eu te pergunto, se filho é importante para judeu, filho é importante para muçulmano, são pessoas da terra, amém? Eu te pergunto, será que filho é importante para Deus? Pega uma pessoa casada que está do seu lado, casada, e que sabe que tem útero fértil, e vira para essa pessoa e fala assim: por que que você só quer um, ou no máximo um casalzinho? Vira para uma pessoa casada do seu lado, pode ser solteiro agora, pode ser solteiro que quer casar, procura aí, pode ser um solteiro que quer casar também. Vira para um casado que já é casado, pergunta assim: você ainda é fértil? Pergunta, é porque às vezes a pessoa já operou, né, irmão? Às vezes a pessoa já operou, eu já sou operado, ok? Pergunta para alguém: você ainda é fértil? Se ele for fértil, diga para ele: o pastor está querendo dizer para você repensar essa questão de quantidade de filhos. Diga: o mundo diz um, no máximo 2. Diga: por causa de dinheiro. Porque o mundo diz que você não tem tempo e nem dinheiro para cuidar de mais de um ou até 2. Diga: mais o Deus que você serve, se você liberar a tua vida, se você liberar a tua fertilidade diante de Deus, os filhos que você terá será segundo a porção que o teu útero pode gerar. Diga: e todos os filhos que vierem, diga: a cada filho que vier. Irmãos, preste atenção, isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é uma palavra profética. E eu sei do que eu estou falando e eu tenho base bíblica para dizer o que eu estou falando. Então diga para a pessoa que está do seu lado. Diga: se você entender esta palavra e levar a sério o que o pastor está falando, diga: preste atenção. Ele está falando de uma filiação em Cristo. Diga: bíblica. Diga: a cada filho que vier, uma vez ungido por Deus, uma vez abençoado por Deus esse casamento. Diga: a cada filho que vier, não só vai haver mais prosperidade dentro da família, mas a cada filho que vier,
haverá uma garantia da expansão do reino de Deus por causa desse próximo filho que nasceu. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, antes que vocês virem para mim e me criticam. Antes de você virar para mim e me criticar, preste atenção. Tudo que eu estou te falando hoje, eu aprendi a partir de 2008. Nós estamos em 2023. Porém, infelizmente, e você não sabe como eu já chorei por causa disso. Infelizmente, em 2006, assim que a Emily nasceu, eu ainda tinha o mundo na minha mente, eu ainda tinha uma cabeça de pobre, vamos dizer assim, no sentido bíblico mesmo. E na minha mente, se eu já não conseguia dar as coisas para o Mateus direito, como é que eu ia conseguir dar algo para o segundo filho ou até por terceiro? Então, quando a Emily nasceu, rapidamente, eu fui atrás de uma cirurgia, sem pensar, sem fazer nenhum tipo de consulta psicológica, e operei. A minha esposa ainda continuou fértil. E aí o que aconteceu? A palavra chegou até mim. E quando a palavra chegou para mim, já era tarde, e eu chorei muito sobre isso. Mas eu louvo a Deus, que Deus não deixa. E hoje a minha casa tranquilamente caberia mais umas 3 crianças, tranquilamente. Mas Deus é tão bom, que depois dessa época Deus mandou a Nega, Deus mandou a Késia, que está aqui até hoje, Deus mandou outros filhos, e a gente tem podido pegar a nossa prosperidade e repartir com esses filhos de criação. Mas eu queria muito não ter feito a burrice que eu fiz, porque eu não tinha a palavra de Deus. Deus não leva o tempo da ignorância. Pastor, por que você está entregando essa palavra hoje? Não sei. Será que é porque a pastora da igreja aqui está grávida? Talvez. Será que é porque ela já é de idade avançada? Não, não é. Ela não é de idade avançada. Ela só está beirando os 40, mas não é avançada ainda. Falta muito ainda, né? Mas a verdade é uma coisa, irmãos, preste atenção. A Júlia não queria um terceiro filho. Ela não cogitava um terceiro filho. E a gente ficou falando. Muitas vezes, vocês aqui já estão ouvindo essa palavra minha pela 3ª, 4ª, até 5ª vez. Eu vou repetir uma coisa, eu falei muito para as pessoas de útero fértil. Posso falar com as pessoas de útero infértil? Posso falar? Posso falar? Posso mesmo? Porque talvez tenha alguém aqui de útero infértil. Primeira coisa, Deus pode fazer a estéril dar luz. Não, você não entendeu. Deus pode fazer a estéril gerar filhos. E quando eu falo estéril, pode colocar o homem no meio. Porque às vezes o estéril da vez é o homem, não a mulher. Só que o homem não vai no médico. Aí fica difícil, né? Aí a mulher fica chorando, achando que ela é estéril, e o homem que não vai no médico. E o estéril é ele. Ambos, estéril, ou um ou outro, Deus pode fazer um milagre. Então, ponto final. Crer no milagre de Deus, número 1. Número 2, Deus não quis, sabe lá Deus por quê? Ele não fez o milagre na sua vida. E aí? E agora? E agora, irmão? Eu já falei para Deus, há muito tempo eu já tinha falado, que se Ele providenciasse um bebê para mim adotar, eu adotaria. Talvez pela correria da igreja, não sei explicar os motivos, Ele não colocou uma criança pequena, só colocou os veiacos aí, os grandão. Então, eu não tive esse privilégio de adotar uma criança pequena. Mas eu quero dizer uma coisa para você, com tanta criança que está abandonada nesta terra, irmãos, você está chorando porque você quer um filho do teu ventre, amém, que seja, Deus pode te dar. Mas por que você não abre o leque para que você possa adotar um bebê? E detalhes, adota, não é só bebê também. Às vezes um adolescente, eu ia no como é que chama? Orfanato. Eu trabalhei entregando jornais. Eu tinha uma perua Kombi, entregava o jornal, pasmem, para o prefeito, Ricardo Nunes. Eu entregava jornal para a empresa dele, que ficava aqui na cidade de Dutra.
E eu pegava a minha perua e eu ia no orfanato. E lá no orfanato eu pegava todos os adolescentes, assim, naquela época não tinha negócio de 14 anos, né, de trabalho. Então eu podia trabalhar. Então eu pegava ali 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, até um pouquinho mais velho, e levava aquela galerinha toda para entregar jornais, pagava o dia de salário deles e pagava o almoço para eles ficavam felizes da vida. Eu levava no restaurante, né, imagina, ir no restaurante. Então eles ficavam felizes da vida. E nessa minha ida no orfanato uma vez por semana, estando com ele diariamente, eu descobri que quando faz certa idade, ninguém mais quer adotar. Ninguém quer adotar mais de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos. Quando faz 12 anos, então, ninguém quer saber, Deus me livre, levar um adolescente para minha casa. E eu vi ali adolescentes tristes, pedindo, clamando por um pai, clamando por uma mãe. Então, irmão, fica a dica para você casado. Fica a dica para você que é fértil, fica a dica para você que não é fértil, fica a dica para você que cabe mais um na sua casa. Se couber mais um, tenha mais filhos. Seja ele do seu próprio ventre, seja ele adotado. Mas coloque mais um dentro da sua casa. Por quê, pastor? Porque dentro de casa o discipulado é mais fácil. É dia a dia. Vocês estão aqui, amados? E a gente está falando de gerar. E aqui eu quero dizer uma coisa. A minha segunda filha não teve nada a ver com o primeiro. Inclusive o Mateus cresceu até revoltado porque ele não teve nada e a segunda teve tudo. É a crise dos mais novos, né, Mateus? Dos mais velhos, né? Dos mais velhos. Mas tem uma explicação, essa que eu estou te dando. O próximo filho no Senhor, repito, no Senhor. Não ter a colocar na balança o que está lá do lado de fora sem Deus. Coloca na balança quem tem Deus de verdade. Sempre o próximo filho vai vir acompanhado de uma próxima porção de herança do Senhor. Então a vida do Mateus foi uma, quando a Emily chegou foi outra história completamente diferente. E a Késia pegou o bonde andando da Emily, está só sugando ali o que é bom, né? Porque sempre vai melhorando e melhorando. E os filhos também vão enriquecendo. Então o Mateus está ficando rico, a Késia está ficando empresária, a Emily está chegando lá também. Então assim, Deus vai trazendo isso, irmãos. Desculpa eu não ficar te dando um monte de versículo bíblico, não é estudo, não dá tempo de eu dar um estudo aqui. Então você só vai ouvir o que eu estou falando, duvida se quiser, e depois você vai estudar a Bíblia lá na tua casa. Amém, amados? Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que filhos é a herança do Senhor. E se o filho físico é tão importante assim, e olha o filho deles como chega, preste atenção. Quando a Emily chega, a gente já sabe dessa história. A gestação dela foi a gestação da igreja. 9 meses passamos com ela dentro do ventre, para depois a igreja chegar. Ela representou então o quê? A própria igreja. Por isso o meu cuidado tão forte com ela, porque há um ato profético na vida dessa moça. Mexeu com ela, está mexendo com a igreja. Hashtag fica a dica. A igreja, eu estou falando sério. Quem é que não sabe dessa história aqui, irmãos? Todo mundo sabe. E o que acontece? Nós éramos uma realidade, nós ficamos uma outra realidade ministerial. Ok? E as coisas mudaram para melhor. A igreja enriqueceu, em certo sentido. Olha como a igreja da Fonte de Alívio é próspera, irmão. Nós estamos no bairro do Grajaú. Irmão, tem gente que não quer vir para o Grajaú com medo. Você sabia disso, que tem gente que tem medo do Grajaú? Porque acha que é verdade. Verdade! Tem gente que tem medo de vir aqui. É verdade, estou zoando não. E de repente, dentro do Grajaú, Deus faz uma igreja prosperar como a gente tem prosperado. Só que o que a gente começou a fazer? Olha só o que Deus fez. Talvez você não saiba dessa história. Este ano, o Espírito Santo me incomodou, porque a igreja está crescendo. Aí o Espírito Santo, é como se ele tivesse feito uma pergunta:
Que decisão você vai tomar a respeito da igreja? A igreja vai ser caixa único ou a igreja vai repartir o caixa para cada igreja tomar conta do que é seu? Existem os dois lados. Nenhum dos dois lados é pecado. Mas aí o Espírito Santo começou a me falar um monte de coisa, né? E a primeira coisa que a gente pensa é assim, bom, se o caixa é integral, é mais fácil de você comprar, reformar, porque um monte de dinheiro entra num monte de lugar. Mas por outro lado, quem é que vai ficar responsável por isso aqui? Sempre vai ser a mesma cabeça. E quando essa cabeça entender que tem que fazer alguma coisa do lado de cá, pode ser que o lado de lá diga, por que ele fez lá e não fez aqui? Quando essa cabeça pensar, vou fazer ali no outro lugar, pode ser que aquele o terceiro lugar diga, por que fez lá, fez ali, fez aqui e não fez aqui? E o cabeça sempre vai ter que estar provando o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Isso enquanto a igreja assiste e fica se questionando. Por que lá tem e aqui não tem? Por que eu tenho e o outro não tem? E aí eu fui passando tudo isso na minha mente. Eu falei, não, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, o que o seu pai fez com você? E aí eu falei, meu pai, o Olivete? O meu pai, ele pegou e assinou e jogou tudo na minha mão e falou, você se vira. O que é teu? Eu falei, e ele falou assim para mim, então você já sabe qual é a tua herança. Você já sabe qual é o teu legado. E aí eu tomei a decisão esse ano, para quem não sabe da história, de pegar o pastor Aguinaldo, pegar o pastor Duca. Na verdade não peguei nenhum, só tomei a decisão sozinho. Eu só passei o recado pelo WhatsApp, literalmente, quase isso. Praticamente isso. Uma reunião online. Eu falei, vai acontecer assim, assim e assim. Vocês vão atrás do seu CNPJ, vocês vão abrir uma igreja com o CNPJ de vocês vão ser o presidente desta igreja e vocês vão apenas carregar o rótulo da fonte de alívio, se quiserem. Eu ainda falei para eles, se quiser continuar, continua. Se desistir o ano que vem, pode, não tem problema. Nosso problema não está com rótulo. Eu não tenho problema com marca. Esquece isso aí. Eu falei para eles, quer mudar agora, muda, não quer, não muda, quer mudar depois, muda. Faz o que vocês quiserem. O que Deus falou para fazer é, toma conta da vida de vocês. Ou seja, se vocês se casaram, filhos, agora toma conta da família de vocês. O que Deus fazer na vida de vocês, vai ser na vida de vocês que será feito. Porque quando faz em todo mundo, ninguém vai saber quem fez e quando não fez. E aí, olha só o que aconteceu. Por volta do mês de julho, agosto, mais ou menos, aí não sei exatamente as datas, eles já estavam correndo atrás, e os documentos saíram em meados de junho, julho, por aí, julho. Os documentos saíram com os dois nomes de igreja. Lá no Recanto ficou chamando, qual é o nome lá do Recanto? Oficialmente? Gerados na... Para quem não sabe, o nome original da igreja lá do Recanto é Gerados na Fonte, CNPJ. E aqui nasceu a igreja Refrigério de Vida. Gerados na Fonte e Refrigério de Vida. Deixei ele, falei, deixa Deus usar vocês e pegar o nome que vocês quiserem. E os dois nomes, eles entenderam que tinham que ser conectados com a fonte. E os dois nomes é conectado com a fonte de alívio. E eles estão usando o logo nosso, continua aí, em nome de Jesus, até quando Deus quiser aí, que eles sentirem paz no coração. Né? Aí você pergunta, pastor, por que você está contando essa história? Para falar de dinheiro? Para falar de quê? Eu quero falar de legado e bênção. Em que sentido? Olha só, os documentos de emancipação deles saíram em julho. Quando você recebeu a notícia que estava grávida? Quando? Enquanto eles estavam preparando a documentação da igreja, o Espírito Santo estava preparando o bebê dentro do ventre da Júlia. Não, vocês não estão entendendo. Como é que nasceu a fonte de alívio lá atrás? Diga comigo, um bebê no ventre. Como que nasce aqui a refrigério de vida? Com o bebê no ventre. Calma, eu vou fazer você entender onde eu quero chegar. Se lá atrás, com o bebê no ventre, porque o bebê é profético, a igreja explode, não só no sentido financeiro, não é disso que a gente está falando, mas a igreja ficou bem. A igreja Fonte de Alívio comprou um prédio gigante ali, vocês sabem. E a igreja foi crescendo, formou outras igrejas. Até então, tudo que acontecia aqui, lá no Recanto, estava sendo pago com o dinheiro da onde? Da Fonte de Alívio, única que existia. Só que aí, quando fez essa emancipação, como diz assim, repartiu a fatia do bolo. Não.
Eu pensei nisso quando eu estava sentado. O Espírito Santo falou, não foi fatia de bolo, coisa nenhuma. Foi fatia do pão. Porque Deus pegou 5 pães e 2 peixinhos e colocou na mão dos filhos para a multiplicação. Eu estava contando isso para uma pessoa essa semana, e aí na conversa que a gente estava tendo, ele disse assim, ó, qualquer pessoa que ouvisse você falando isso e soubesse que você pegou 3 igrejas e tipo, deu uma para cada, como se a igreja fosse minha, né? Como se fosse meu. E você ia falar que você é burro, que você é louco, que você não sei o quê. Como é que você pega um caixa, um sistema e você simplesmente abre mão? Não abre mão de coisa nenhuma. Se os 5 pães viessem na mão de Jesus e ele olhasse para os 5 pães, pensasse nos discípulos dele, e falasse, espera aí, 5 pão. Se a gente repartir os 5 por 12 partes, só vai dar para a gente comer e ainda vai ficar com fome. Vamos dar graça e vamos comer o pãozinho? Jesus pensou o quê? O pão chegou na minha mão, mas eu dou graças ao Pai, porque foi a primeira coisa que ele fez. E quando ele reparte primeiro com os filhos, detalhe, o pão começa a multiplicar na mão dos filhos. E deixa eu te falar algo. Fez a documentação, repartiu o pão, porque literalmente, eu não sei se vocês sabem, o Aguinaldo está aqui, tesoureiro, ainda é. As finanças da nossa igreja, por isso que talvez muitas igrejas não entendem o que acontece. As finanças da nossa igreja do Grajaú, ela reduziu pelo menos aí, por volta de uns 40%, será, Aguinaldo? De 30% mais ou menos. Que diminuiu, que tirou fora do que a gente administrava. Mais ou menos 30%, 35% talvez. Agora, imagina, irmãos, você tirar do nada, você ganha R$1.000 e tira 300, fala a partir de amanhã você vai ganhar 600, 700. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fazia com menos. Agora eu tenho que administrar o Grajaú com menos do que a gente tinha. Continua as mesmas contas, as mesmas dívidas, o mesmo tudo, só com o que a gente tem. E detalhe, o terreno que a gente está pagando, só o Grajaú que está pagando. Podia todo mundo pagar. Mas deixa isso aí no coração. Mas vamos lá, vamos, esquece isso aí. Não falei nada, esquece isso aí. Mas tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado. Onde eu quero chegar é, olha só o que acontece. Uma mulher grávida, uma geração de igreja, instantaneamente, quando eu tenho uma bênção e um legado em minhas mãos de geração, sabe o que acontece? A prosperidade sem limites. Porque uma das coisas que eles tinham muito medo, quando eu falei disso, da Júlia principalmente, que ela é muito certinha nas coisas dela, e se a gente conseguir pagar o aluguel e não sei o quê? Eu falava, Júlia, fica tranquila, vocês vão pagar tudo. Vocês vão conseguir pagar tudo que vocês vão, e ainda vai sobrar. Eu ainda falei como pai, eu falei, se não conseguir, fica tranquilo. A gente dá um jeito e paga as contas de vocês, mas não vai faltar. E você sabe o que aconteceu? A mulher grávida, a igreja nasceu, e tudo que vocês estão vendo aqui, foi tudo uma única e exclusiva doação. Uma. Diga comigo, onde há filhos, há prosperidade. Só que eu vou te falar uma coisa, prédio, eu já te falei que prédio não importa. Importa para os nossos olhos, mas não importa para Deus. Para os nossos olhos importa. Agora, se Deus está dando prédio, está dando reforma de prédio, está dando cadeia, está dando sei lá o que mais que Ele vai dar, é porque Deus está interessado em trazer mais filhos. Diga, mais filhos. Diga, para que um quarto? Diga, para que... como é que chama? O quarto arrumado? Como é que chama? Que eu monto o quarto? Enxoval? Não. E o quarto do bebê? Diga, para que quarto novo para o bebê? Diga, para que enxoval? Se não vai ter bebê? Vira para o irmão que não está do seu lado. Para o que não está do seu lado, deve estar na frente, atrás, em algum lugar, mas não está do seu lado. Vira para ele, aponta assim e fala, você está vendo isso aqui? Isso aqui é o quarto do bebê. Diga, o quarto do bebê está ficando pronto. Diga, ainda está faltando um monte de coisa, mas está ficando bonito. Diga, aqui é o quarto do bebê. Diga para ele, para que quarto?
se não tem bebê. Então continua com a pessoa que você achou aí, fala para ela, se não tem bebê, diga se tem quarto e tá faltando bebê, bate no ombro dele e fala, acho que o próximo bebê é seu. Peraí, não aplaude ainda não, que tem gente que tá com medo. Porque ele ainda não mastigou a outra palavra que eu disse. Bate no ombro dele e fala, o pastor está falando é de filho espiritual agora. Fica tranquilo, está falando de bebê. Fala, é filho espiritual. Senão a pessoa fica com medo, né? Ai meu Deus, eu nem pensei ainda. Nem desceu o que ele falou antes. É filho espiritual, irmãos. Vocês estão aqui? É tempo de gerar. E eu vou terminar essa palavra com Lucas. E o tema dessa ministração é, vira para o teu irmão e fala, chama ele de igreja, porque o nome desse seu irmão é igreja, tá bom? O tema dessa ministração é igreja. Diga igreja, tu sabias? Acabei de pôr esse tema agora. Por que igreja, tu sabias? Você viu o texto aqui. Você viu a encenação, será? Maria, você sabia? Ei Maria, você sabia o que estava no teu ventre? Igreja, você sabe do que o pastor está falando, pelo amor de Deus? Será que você entendeu? Será que você está entendendo o que o pastor está querendo dizer? Onde é que ele quer chegar? Igreja, será que você sabe? Que o que está no teu ventre para ser gerado pode ser o próximo pastor Douglas, pode ser o próximo apóstolo Alain, pode ser a próxima evangelista Fátima, pode ser o próximo mestre Daniel. O que está no teu ventre pode ser o próximo filho de Deus, que vai mudar uma geração. Fala para o irmão, mas fala para essa mesma pessoa, não sai dela não. Fala pela mesma pessoa, fala, mas, assim como um casal, se ficar só conversando não tem filho, do mesmo jeito, se você não ir, você também não vai gerar. E fala para ele, ovelha sadia, sempre dá cria. Diga, se você não quer dar cria, se o seu útero é infértil, tem algum problema com você, ovelha. Diga, o natural para você é gerar mais um. Lucas capítulo 1, versículo 34, Maria disse ao anjo, como será isto? Eu nunca tive relações com nenhum homem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, igreja. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo, the power do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também entre os entes santo que... Também o ente, né, um parente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, a tua parenta, né, alguns dizem que é prima. Isabel, a tua parenta igualmente está grávida. E apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser o quê? Dizer ser o quê? Diga uma velha estéril, diga velha estéril. O que é mais fácil para ter filho? Uma jovem estéril ou uma velha estéril? Então você que sente que é estéril, você que quer ter filho, não teve ainda, creia. Por que você tem que crer? Porque o versículo 37 diz, o versículo 37, irmão, você já citou ele 1000 vezes na sua vida, mas esse versículo foi dito para uma estéril, e olha o que Deus diz, para Deus nada é impossível. E então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Posso traduzir para o dia de hoje o que Maria disse para Deus? Posso traduzir segundo a peça? Segundo o que foi feito aqui? Posso traduzir? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser fazer. Vocês lembram como terminou a peça?
que você declarou no final? O que vocês declararam no final junto com o pessoal aqui? Pessoal da peça, o que vocês declararam no final? Repete aí. Pessoal da peça, 1, 2, 3. Dar vida. Tem uma voz do além aí. 1, 2, 3. Usa-me para gerar vidas. Maria respondeu: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. Naqueles dias, preste atenção, aqui está a mensagem para você. Maria se aproximou e foi depressa, diga depressa. Ela foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, a sua prima. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, preste atenção, a criança estremeceu no ventre. Diga, a criança era um profeta. E então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem que ficou cheia do Espírito Santo, irmão? Porque eu já vi gente falar que foi o bebê que ficou cheio do Espírito Santo. O bebê tremeu e a mãe recebeu o Espírito Santo. Alô? O bebê estremeceu na barriga e a mãe foi cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz. A Isabel disse para Maria: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Agora eu quero que você repete essa frase para a igreja que está do teu lado. Tem uma igreja aí. Diga esse versículo para a igreja que está do seu lado. Bendita é você, igreja. Vai lá. Continua. Tá? Bendito é o fruto do seu ventre. Continuando. É uma grande honra para mim receber a visita da mãe do meu Salvador, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de quantos meses? Diga 3. Diga 3. Ela permaneceu 3 meses com Isabel e voltou para casa. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Preste atenção. Preste atenção. A Maria recebeu um chamado. O anjo veio e disse: vai ser assim, assim e assim. Ela recebeu um chamado profético. Olha para mim. O anjo entregou para Maria uma profecia: você vai ficar grávida, assim, assim e assim. A sua prima já recebeu a profecia para a vida dela antes. E ela nem podia ter filho. E ela ficou estéril. O anjo meio que, eu acho que ele contou para Maria para dar uma fortalecida na fé dela. Então já aconteceu com a tua prima, agora vai acontecer com você. Tudo isso é palavra profética. Você recebe, Maria? E ela disse: eu recebo. Faz comigo o que o Senhor quiser. Só que tem um detalhe, tem um livro que eu tinha, eu nem sei onde foi parar esse livro, eu tenho que achar esse livro, que conta mais ou menos o que poderia ser a jovem Maria. Não dá tempo de eu contar esse livro, eu acho que é do Atmani, não sei de quem que é esse livro, acho que é. E ele conta a Maria, mulher, menina. Uma menina de 13 anos, grávida, 13 anos. Não sabia quem era o pai, ou melhor, o mundo não sabia, só ela sabia, só ela sabia. Então o risco dela ser apredejada era grande, o risco da família expulsá-la de casa, e era uma série de riscos, irmãos, para a sociedade que ela vivia naquele momento. Só que eu não li aqui, mas se você pegar o mesmo texto, está escrito aí, que quando o anjo disse para Maria que a Isabel estava grávida, você ainda está aqui? Ele disse: a sua prima já está grávida de 6 meses. Isabel já estava grávida de 6 meses. Então quando Maria recebeu a notícia que ia ficar grávida, a prima dela já estava com 6 meses. Quando Maria recebeu a notícia, no meio daquela confusão na mente dela, acredito, uma jovenzinha. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Uma jovenzinha recebendo um monte de informações na mente. O que ela entendeu? Vai ficar ruim para mim, para minha família, vai dar tudo ruim. O que ela acha que ela tomou a decisão? Eu vou para a casa da minha prima. Ela é uma mulher de Deus. O meu primo, cunhado, sei lá, é um homem de Deus. Diga comigo: eu vou procurar refúgio na casa de homem e mulher de Deus. Mas tinha alguém dentro do útero de Isabel que era mais importante. Existia um profeta. E diga assim: a Maria
foi buscar refúgio na onde habitava o profeta. Se você me entender, eu vou chegar no final agora. A Maria estava debaixo, a Isabel estava debaixo de uma unção profética com seu filho no ventre. O teu filho já era um profeta, assim como o filho que viria na Maria já era um apóstolo, vamos dizer assim, um enviado de Deus. Mas diga, olha só, preste atenção. O apostólico nunca chega antes do profético. O profético vê, o profético anuncia, o profético fala e o apóstolo vem desbravando o território na sequência. Por isso João Batista veio antes, para anunciar o Jesus que viria daqui a pouco como apóstolo. Quando Maria recebe a notícia que ia ter um apóstolo dentro de si, que ela se apresenta para a Isabel, instantaneamente o profético se move dentro dela. A Isabel é cheia do Espírito Santo, ela proclama isso para Maria, dizendo, olha, é assim mesmo, vai acontecer mesmo, você é bendita entre as mulheres. E ela começa a proferir aquelas palavras para Maria. Tudo bem até aqui? Diga comigo, a Maria estava debaixo de uma casa profética, de uma unção profética, na presença do profeta, porém com um envio. Diga, então, ficar no lugar profético, debaixo de uma cobertura, protegida, longe dos problemas. Diga, uma fuga sempre é coisa boa. Porque a fuga relaxa. A fuga tira a gente leva a gente para uma zona de conforto. É isso que eu quero dizer com coisa boa. Quando você foge, você se esconde. Quando você foge, você se tranca em algum lugar. Quando você viaja para outro lugar, que ninguém te conhece, as pessoas não sabem os problemas que você está enfrentando. Quando você esconde no teu quarto, às vezes seus parentes não sabem o problema que você está enfrentando. Quando você se esconde na casa do melhor amigo e não quer contar nada para ninguém, só para aquele você está se escondendo, às vezes da família, às vezes dos pais, às vezes dos pastores, às vezes do líder. Então, quando eu me escondo, eu encontro uma zona de conforto. Todos os que estão aqui assistindo essa pregação, todos, inclusive eu, gostam de zona de conforto. Todos. É uma tendência do nosso corpo, naturalmente, da nossa mente, querer uma zona de proteção, de conforto, aonde eu não vou ser confrontado, aonde eu não vou ser desafiado, aonde não vai ter pedra rolando, porque Maria era capaz até de ser apedrejada. É bom estar num lugar de segurança, é ou não é? Mas tem um envio. E o profetinha lá estava se mexendo, só faltou apontar assim a barriga, do tipo, vai. Faz o que você tem para fazer. E Maria fica 3 meses, diga comigo, 3 meses. Porque ela tinha que sair e voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, no sentido de fugir, de se esconder. Não estou aqui julgando Maria. Eu estou dizendo para você que ela foi para o lugar certo, mas ela não podia ficar lá. Diga para o irmão que está do seu lado nesta noite. Você está no lugar certo. Você está no ambiente profético. Você está com o profeta. Mas ficar no ambiente profético não dá para ficar para sempre. Diga, você tem que cumprir a profecia. E por isso você tem que voltar para as ruas, para os bairros, para a empresa, para a escola. Sair da zona de conforto. Diga, 3 anos se passaram aqui. Mas não é sossego agora. Sabe por quê, pastor Douglas? Eu vi você dizendo uma frase, tudo bem, eu entendi, pode fazer mesmo, não estou proibindo não. Mas essa coisa da gente dizer assim, agora nós estamos trabalhando tanto, agora vamos descansar. Beleza, é justo. O sábado é justo para todo mundo, sim ou não? É o sábado de Deus, é justo. Só que a tendência, pastor Douglas, segura essa. É quando chegar em janeiro, fevereiro, dizer, a gente já fez tanto ano passado. A gente já correu tanto. A gente já fez tanta coisa, olha só, a gente já até pagou um templo lá. Para que evangelizar? Vamos só ficar aqui agora fazendo culto. Para que abrir mais um grupo de alívio? Olha que está tão gostoso,
Está tão maravilhoso. A casa de Isabel, o ambiente é profético. Olha que lugar bom. Diga para o irmão que está do seu lado, 3 meses. Dá até para passar. Mas não pode morar na zona de conforto. E olha que essa palavra eu estou trazendo, eu acho que nem é para vocês. É para aqueles que vieram. Essa palavra não é para os que não estão aqui. É para vocês. Acha alguém bem sossegado perto de você. O mais folgado que você encontrar e olha para ele, nem que for de longe. Aponta para ele. Você deve conhecer um folgado. Na igreja sempre tem. Que está sossegado, não está fazendo nada. Está só assistindo os outros trabalhar. Vira para ele, aponta o dedo lá do outro lado. Às vezes ele está sentado um pouco mais longe. Aponta o dedo para ele. E fala, essa palavra é para você, seu folgado. Fala para ele, 3 meses já se passou. Deus já te deu conforto. Deus já tem te abençoado. Você ficou no ambiente profético. Protegido. Abençoado. Não te faltou nada nesses 3 meses. Agora é hora de voltar para a lida. É hora de voltar para o trabalho. É hora de enfrentar o mundo. É hora de gerar mais um filho.